Você sabia que Deus, Ele nos prepara para grandes batalhas? Ou seja, Deus nos prepara para grandes lutas. Quando nós estamos nos bastidores, chorando, sofrendo, quando nós estamos nos bastidores onde ninguém te vê, ninguém sabe o que acontece com você. Quando acontece, sabe, aquele grito da alma, você olha para um lado e olha para o outro lado. Você está enfrentando guerras, sim, espirituais. Você está em treinamento para grandes batalhas. O amor de Deus, o cuidado dele, do Abba Pai, é tão grande por nós que ele nos prepara, sim. E ele prometeu estar conosco todos os dias, não nos abandonar, não retirar a sua face de nós, não nos deixar só. Às vezes, sentimos que estamos só, pensamos que estamos abandonados. Até mesmo as pessoas que estão do nosso lado, amigos, o cônjuge, né, o parceiro, a parceira, a gente acha que nem nos ama mais. Às vezes achamos que as pessoas não nos amam. Todo mundo passa por esse período. E é o período do preparo. É o processo. E Ele, Deus, o céu, nos prepara. Deus está te preparando para grandes batalhas, para grandes lutas. Deus abençoa você neste início de semana. Shalom Adonai. De segunda a sexta-feira, todos os dias durante a semana, devocionais gravados aqui nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E eu convido você para assistir os devocionais, para compartilhar a palavra de Deus. E que se você for abençoado através do devocional, compartilha com alguém, compartilha Cristo Jesus. Existe uma preparação para grandes batalhas que ninguém mais vê. E durante esse processo dos bastidores, é você e quem? Só você e Deus. Às vezes nós falamos assim, né? Só Deus e eu que sabe o que eu passo. E é verdade. Às vezes a gente conta alguma coisa para alguém, mas tem coisas, nem tudo a gente conta. Tem coisas que fica só você, entre você e Deus. Eu quero compartilhar com você uma mensagem maravilhosa que tem tudo a ver com este devocional. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, que diz assim: E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e o livrei da sua boca. E ele, quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos de Deus. 37. Além disso, disse Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Davi estava falando das batalhas lá atrás que ele enfrentou. Interessante que quando Davi estava defendendo as ovelhas de seu pai, Davi estava lutando nos bastidores, onde ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas conheciam Davi, talvez
né, ouvia falar sobre Davi, aquele menino, aquele jovem que cuida das ovelhas do seu pai. Ah, ele é um menino. Mas não sabia que esse menino tinha uma força, uma coragem para enfrentar os ursos e os leões. Segundo a Bíblia Sagrada, não existe qualquer dúvida que Davi foi um homem muito corajoso, né? Nós conhecemos, falamos a respeito disso sempre, que Davi era de muita coragem. Ele demonstrou sua coragem em diversas situações da sua vida, mas a maior de todas evidências foi quando ele se viu diante do desafio de vencer o gigante Golias. Nós passamos por tantas tribulações e Deus, Ele nos prepara para grandes batalhas. E quando nós passamos por essas tribulações, vem mais desafios nas nossas vidas, na nossa frente. E o exército de Saul se encontrava intimado uma vez que se passava pela humilhação. De dia após dia, ouvir o grande filisteu desafiar com os insultos o seu povo e o povo de Deus a quem servia sem nada a fazer. O povo de Israel estava com medo de Golias, então Davi chegou ali. Ele chegou, ele não foi para aquele lugar. A intenção dele era levar apenas alimentação para os seus irmãos, a mandado do seu pai. Mas a intenção do céu era Davi levar a coragem, a ousadia, a presença de Deus para enfrentar o gigante Golias. Nem sempre aquilo que nós preparamos, que nós planejamos, que nós ansiamos, é aquilo que Deus preparou para nós. Eu sempre falo que Deus, Ele nos surpreende e o preparo dele, o que Ele tem para nós, é muito maior, é muito melhor do que os nossos planos, os nossos sonhos. Os planos de Deus, os sonhos de Deus é maior do que os nossos sonhos. Por isso que quando a bênção chega, a gente fica surpreendido, porque o Senhor faz muito além do que os nossos olhos já viram e os nossos ouvidos já ouviram. E um exército de pessoas começou a insultar e humilhar, tentando intimidar. Porém, isso é desafio para nós continuarmos, não é verdade? Quando a gente enfrenta algumas batalhas da vida, as pessoas tentam nos insultar. Assim como aquele povo filisteu tentou insultar o povo de Deus, falando que não conseguiria lutar com o gigante Golias, começaram a intimidar o povo de Deus. Mas aí chegou um corajoso, aí chegou um jovem com propósito, porque você, querida, você, querido, é um homem ou uma mulher com propósito. Deus te chamou para guerrear, para vencer grandes batalhas da vida. Não está nada acabado para você. Se levanta. Levanta e anda, assim como o Senhor disse nos evangelhos. Aleluias. Somente Davi ousou responder ao temido Golias. E ele começou. Quando ele começou, Saul começou a questionar a Davi. Uma vez que ele não passava de um mero pastor de ovelhas, sem qualquer experiência de batalha. Tem pessoas que olham para nós e falam, mas ela não vai conseguir, mas ele não vai conseguir. Talvez olhe para o seu passado, ou talvez olhe para a sua vida mesmo atual, os momentos improváveis que eu e você às vezes vivemos. Talvez olha pelo erro dos nossos familiares, nossos pais. Só que você não é um erro do seu pai. Você não é um erro da sua mãe. Você não é o seu passado, o passado da sua família. O que Deus tem para você, querido, querida, é diferente. A história que Deus tinha com Davi era diferente da história que o Senhor tinha com os irmãos dele. O que o Senhor tem para mim e para você
É vencer grandes gigantes da vida. É te dar estrutura espiritual, emocional para você se revestir do poder da graça do Espírito de Deus. Se levantar com coragem e ousadia, mas não é sua, não é minha. Porque nós somos seres humanos improváveis, pecadores. É de Deus, é do céu. Aleluias, glória a Deus. Era a primeira vez que Davi enfrentaria um combate em público. Olha só o que eu vou dizer para você. O mais interessante é que o seu treinamento aconteceu em completo isolamento. Ou seja, o que aconteceu com Davi, quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, foi lá nos bastidores. O treinamento ninguém vê. Os bastidores ninguém vê. Ninguém vê. Deus te prepara, querida, no secreto, para você enfrentar um combate em público para vencer. Pega essa palavra. Deus te prepara no secreto. Lá no secreto que você é preparado. Aleluias. É lá no secreto que você tem seu treinamento lá do céu, para você enfrentar um combate em público para vencer. Como fala no Evangelho de Mateus 6,6. Entra no seu quarto, abre a porta do seu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto. Lá no secreto, lá nos bastidores. E o seu pai que te vê em secreto, em oculto, ele vai te honrar publicamente. É assim, na presença de Deus. Na luta do leão e o urso, era o preparo para Davi lutar contra o gigante Golias. Aleluias. Deus está te preparando para você guerrear e vencer. E olha aqui, essa luta não é para te matar. Essa luta, essa batalha que você está passando não é para te matar, mas sim te preparar. Te preparar para grandes batalhas, grandes guerras, grandes lutas, mas é para te preparar, porque a honra vai chegar. Deus está te preparando, querido, querida irmã, para outro nível. Pega essa palavra. Você está sendo preparado durante este momento, esse processo. Durante este treinamento que Deus permitiu você passar, você está sendo preparado, moldado e transformado nessa luta. Você está, sabe, para a chegada de um outro nível da sua vida. Porque o que Deus tem para você é vencer o gigante Golias. E Davi teve a bênção de Saul. Davi usou as armaduras dele, do céu dele, ordenada pelo Senhor. As experiências do dia a dia dele, é que ele aplicou ali. As experiências lá do secreto que o Senhor te deu, você vai aplicar no seu dia a dia. E ele venceu, sabe por quê? Porque ele disse: você vem a mim com a espada e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, você vence as suas guerras em nome de Jesus. Levanta-te, levanta-te e anda. O Senhor te chamou para vencer. Deus te abençoe poderosamente. Abraço fraternal.